Configuração é onde são feitas as configurações iniciais do componente, que serão utilizadas posteriormente para o cadastro das demais funcionalidades. No menu Cadastro, é onde você cria, modela e automatiza os processos. E onde são cadastrados os elementos específicos que podem compor os processos, como os custos. No menu Consulta, é onde você poderá consultar todos os principais registros no mesmo lugar para uma visão geral. No menu Gestão, é onde você pode fazer a gestão das revisões e das validades dos processos. No menu Minhas Tarefas, é onde ficam as tarefas que você é responsável por executar, como a revisão de um processo, e as tarefas que você pode acompanhar a execução. O Soft Expert comporta 3 modelos de processos. O BPMN corresponde a uma especificação para modelagem visual de processos. Esse tipo possui uma série de padrões de representação gráfica e de lógica no desenho de processos. O macroprocesso representa a visão sistêmica dos processos organizacionais, para que se tenha uma macrovisão da interligação e/ou encadeamento dos macroprocessos, processos, subprocessos e atividades, seguindo a sequência de execução. O fluxograma segue uma notação específica para fluxos de trabalho simples, a qual inclui fluxos de sequência e associações entre artefatos e itens do processo. Desta forma, o componente comporta inúmeras possibilidades de modelagem para os seus processos. E para fechar, com os recursos do menu Portais e os widgets, você pode gerenciar os resultados dos processos, através de análises reais e eficazes. Mais abaixo deste artigo introdutório, montamos um fluxo para que você configure e opere o componente, com instruções rápidas e práticas. Siga as etapas, e até logo! Os artigos do fluxo principal da documentação de ajuda do Soft Expert Processo. Vamos lá? Como exemplo, escolhemos demonstrar a configuração e operação de um processo de solicitação de produtos, pois é um processo mais genérico e aplicável para qualquer organização que compre um produto. O tipo de processo que utilizamos terá a configuração padrão do sistema, então tem controle de segurança público para todos os usuários internos e controle de revisão simplificado. O cadastro será o de um processo de modelo BPMN, e com automação habilitada. A sua modelagem será simples, começa com o iniciador, que precisa de algum produto. A solicitação de compra dele vai para o gestor, que decide aprovar ou não a solicitação. Se for aprovada, a solicitação é enviada para a equipe de controle de compras da organização. Assim, a equipe faz a solicitação de compra aos fornecedores, e o processo termina. Depois da modelagem do processo, o nosso exemplo chega ao fim, quando liberamos a sua versão, já que seu tipo de revisão é simplificado. Você está pronto para começar a usar os artigos e criar os próprios processos? É só clicar na primeira etapa do fluxo. E, não esqueça, após seguir o fluxo principal, ainda pode consultar os artigos de recursos avançados, para continuar implementando seus processos. Olá, nesse vídeo vamos aprender a criar um tipo de processo. Vamos lá? Para começar, acessamos o menu Tipo de Processo e clicamos no botão Incluir. Em seguida, informamos um identificador e um nome. Lembrando que nosso exemplo será para classificar processos de solicitação de produtos. Então, escolhemos se desejamos que o tipo que estamos criando tenha outro tipo, acima na hierarquia. E marcamos as opções desejadas. Utilizar máscara para identificação, para que os processos desse tipo sejam cadastrados com um identificador pré-determinado. Revalidação, para que os processos desse tipo tenham um prazo de validade, e passem por uma revalidação ao expirar essa validade. Soft Expert Risco, para que os processos do tipo possam ser utilizados em planos de riscos, no Soft Expert Risco. Soft Expert Desempenho, para que os processos do tipo possam ser utilizados em modelos de scorecard, do Soft Expert Desempenho. Para nosso exemplo, basta preencher o identificador e o nome do tipo. Agora, é só salvar. Para saber mais sobre os recursos mencionados neste vídeo, e as demais abas que não foram abordadas, acesse os links disponibilizados mais abaixo deste artigo. Até mais!
Olá, nesse vídeo vamos aprender a cadastrar um processo. Vamos lá? Para começar, acessamos o menu de cadastro de processo e clicamos no botão Incluir. Em seguida, selecionamos um tipo e salvamos. Na tela que será aberta, damos um identificador e um nome para o processo. Então, clicamos no botão de pesquisa, no campo de responsável para designar o usuário que será responsável pelo processo e que sempre terá acesso a ele. Na aba Descrição, vamos informar a descrição do processo. Na aba Gestão, vamos configurar as informações relacionadas à gestão do processo e das suas instâncias. Selecionamos no campo Tipo, qual tipo de grupo de usuários fará a gestão do processo. Na parte de gestão da instância, selecionamos no campo Tipo, qual tipo de grupo de usuários fará a gestão do processo. Agora, salvamos o registro. Para saber mais sobre recursos e as demais abas que não foram abordadas neste vídeo, acesse os links disponibilizados mais abaixo deste artigo. Até mais! No painel de itens lateral, ficam os elementos que usamos para montar o fluxograma dos processos. Para isso, clicamos e arrastamos os elementos até o quadro branco do modelador. Na barra de ferramentas do modelador, é onde estão os recursos que permitem configurarmos os elementos do fluxograma, que já foram montados no quadro branco. Por exemplo, se selecionamos uma atividade no quadro branco, podemos clicar no botão Dados, da barra de ferramentas, para abrir a tela de dados da atividade. Assim, através da tela de dados, conseguimos configurar a atividade. No painel de itens, os principais elementos são as atividades, que são as principais ações do processo. Os gateways, elementos de controle de divisão e unificação das atividades do fluxo. As swim lanes, que dividem o fluxo nas etapas desejadas, como níveis hierárquicos ou categorias. Os conectores, que são usados para conectar as atividades e relacioná-las para criar a ordem do fluxo. Os eventos, que sinalizam a divisão de início, meio e fim do fluxo. Essa foi a visão geral do modelador de processos. Logo você pega o jeito. Até mais! Por padrão, o sistema apresenta o fluxograma com uma swim lane e um item para o início da modelagem. As swim lanes representam os participantes de um processo. Assim, podemos saber quais são os participantes de um processo, apenas visualizando o desenho. Para iniciar o nosso fluxograma, clicamos sobre o primeiro item do menu, para criar a primeira atividade do processo. No painel de atividades, arrastamos uma atividade de usuário para a área do fluxograma. Preenchemos o campo Nome, que será apresentado. A próxima atividade do processo é a de aprovação pelo gestor de compras. Para isso, vamos criar uma nova swim lane para o participante gestor. E mudamos o nome da swim lane para gestor. Na sequência, vamos clicar e arrastar a atividade de usuário para criar a atividade Aprovação. Na atividade de aprovação, adicionaremos um campo para informar se a solicitação pode ser aprovada ou reprovada. Assim, após a atividade de aprovação, vamos definir se o processo irá para a realização da compra ou será finalizado devido à reprovação. Para isso, utilizaremos o elemento de decisão Gateway, SHOR. Os gateways são elementos de controle de divisão e unificação do fluxo. Selecionamos e arrastamos o elemento SHOR para o fluxograma. Conectamos a atividade de aprovação com o SHOR. Em seguida, clicamos no item do SHOR para alterar o seu nome para Aprovada.
Para finalizar, criamos outra swim lane, e a renomeamos para Departamento de Compras. Criamos um item finalizador, a partir do Shore. E uma atividade de usuário, a partir do Shore. Renomeamos a atividade para Compras. A partir da atividade Compras, criamos outro finalizador. Selecionamos os fluxos de saída do Shore e inserimos os valores sim e não. Feito isso, clicamos no botão Salvar. Deste modo, finalizamos a montagem do fluxograma, e o processo está modelado. Para mais detalhes sobre como configurar os elementos do modelador, acesse os links disponibilizados mais abaixo deste artigo. Drag and drag. Editar os dados dos eventos. Avaliar o processo.